O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus galhos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sente um pouquinho que eu vou refletir. Eu já falei dessas 3 parábolas aqui. Um dos domingos aí. Pegue aí a pregação, mas hoje vou continuar um pouco. Vou acrescentar, né? Porque toda vez que a gente escuta a palavra do Senhor, tem algo novo. Tá? Então, bora refletir de novo um pouco. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra do Senhor, acontece, né? Eu tenho dito isso. Para quem tem um coração de uma semente boa, né? Penetra no nosso coração, a gente cresce, né? Toda vida que a gente fala da palavra do Senhor, a gente cresce, né? Coisa boa. Jesus contou-lhes outra parábola. O que é uma história que tem uma finalidade religiosa. Aí ele usa o que? Semente, mostarda, não sei o que, peixe, para chegar ao reino de Deus. Tem uma finalidade religiosa. O que? A parábola. O reino dos céus, então, está falando do reino, de um reino. Esse reino é dos céus. Por isso, eu não quero, nem vou anunciar um reino da terra. Esse reino dos céus inicia na terra. Mas ele não é da terra, ele é do céu. Por isso que eu não tenho aqui que estar falando toda hora em política, em economia, em social. Porque o reino de Deus não é isso. Não é da terra, é do céu. Tá? Então, por isso que muita gente aí... Então, cuidado, não vou falar só de política na igreja, não. Porque o reino de Deus é do céu, não é da terra, não. O reino dos céus é igual uma semente de mostarda, bem pequenininha, eu disse isso, não. Bem pequenininha, é a menor de todas as hortaliças, menor de todas as sementes. Né? E aquela mostarda igual a que nós temos hoje, não sei não, procure aí para ver se é. Né? Hoje essa mostarda de hoje é muito boa, né? Para o hambúrguer, né? O sanduíche para quem pode. Né? Em todo caso, o que ele está dizendo aqui é que o reino é igual uma semente de mostarda. Ela é pequena. Tá? Que alguém, ele coloca aqui, um homem pega e semeia no seu campo. Tá? Então, recorde a parábola do semeador. Saiu a semear, jogou. Um aqui, lá, andando. Uma caiu na beira do caminho, não sei o que, solo pedregoso, deu fruto, não deu, teve raiz, preocupação. Aqui é outra. Em todo caso, é o semeador. Esse aqui pegou uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, bem pequenininha, e ele plantou. Né? Quando ela cresceu, ficou maior do que todas as outras árvores. Isso quer dizer o quê? Que o reino de Deus é maior do que tudo. Começa bem pequenininho. A igreja começou com 12. Um negou, um traiu. Um era publicano, 4 pescadores. Um era zelota. Todos fugiram quando Nosso Senhor foi estar na cruz. Só um ficou.
Começou o reino assim, entendeu? Um escândalo. Começou no escândalo da cruz, porque fugiram todos. Nosso Senhor ressuscitou, não estava nenhum lá. Ele apareceu primeiro a uma mulher pecadora, que foi anunciar. Eles estavam tudo dentro de um quarto, com medo. Eram gente medroso, entendeu? Ladrão, pescador, muito simples, traidor. É gente assim que ele escolheu. Então, o reino, que é a igreja, né? Está lá em Mateus 16, outro, eclesia, igreja. Ele começou pequeno. Começou com o nosso Senhor morrendo. Começou com a igreja com 12, que se tornou 11, escolheram o outro lá. Matias, Atos 1. Maria presente lá na escolha. Começou pequenininho. Hoje, quantos católicos do início do anúncio da pregação até hoje? Bilhões. Nem todos são ainda, né? Mas são bilhões. Ou escutaram que escutaram bilhões ou mais. Né? Então, mas começou muito pequeno. Então, quando eu anuncio a palavra do Senhor, começa muito pequeno. Depois aquilo cresce. Cresce. Por quê? Porque não sou eu. É o Senhor quem faz crescer. Eu posso anunciar, aguar, colocar adubo, não sei o que, para ser. Mas é o Senhor quem faz crescer, não sei eu não. A gente muitas vezes faz atrapalhar. Esse reino começa pequenininho, depois cresce. Por isso, fique tranquilo. Anuncie o reino de Deus. Ainda que você não veja o fruto, anuncie o reino de Deus. Porque é Deus quem faz crescer o reino dele. Se você está anunciando o reino de Deus, esse reino irá crescer. Porque é Deus quem faz crescer o reino dele. Fica maior do que todas as plantas. E era bem pequenininha. E torna-se uma árvore grande, de modo que os pássaros vêm, fazem ninhos de seus ramos. Fruto, vem pássaro, tem fruto, tem galho, tem isso, tem aquilo. Tem gente que vem de outro canto para escutar, e todo mundo gosta, e da igreja, a caridade da igreja, a fé, a esperança, tudo é o reino de Deus na terra. Tá? Cresce e fica maior do que tudo. Então, não tenha medo, anuncie. E contou-lhe outra parábola. Foi contando história, né? Não, senhor. O reino do céu, de novo, é do céu. Não coloca a cor da terra, não. É como o fermento que uma mulher, primeiro um homem que plantou, né? Semente pequenininha, cresceu mais do que tudo. Agora uma mulher que pega e mistura com 3 porções de farinha o fermento. Eu sei que cozinha, né? Pão, não sei o que é. Coloca o fermento, né? E leveda, né? E fica grande. Faz aquela massa crescer. Só faz pão aí, né? Mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. O fermento, ele entra lá na farinha, é uma coisa só. Assim o reino de Deus é um fermento. Entra em tudo nas instituições humanas. Aqui entra nas instituições humanas, mas diviniza-as. O reino não entra nas instituições humanas para que o reino se torne só humano, não. Não. É para tornar o humano divino, lutando por quê? Pela caridade, pela justiça, por tudo. É o reino quem diviniza as instituições humanas, e não as instituições humanas que têm que humanizar o reino e fazer da igreja uma ONG. A igreja não é uma ONG. É muito mais do que uma ONG. Nenhuma ONG salva ninguém. A igreja sim. Através de Cristo. Ou a salvação de Cristo vem através da igreja católica. Para quem? Para todos. A árvore lá onde vem os pássaros de outras religiões é a igreja católica. A salvação de todos vai chegar a todos por meio da igreja católica.
Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Até que tudo fique fermentado. A igreja fermenta o mundo com amor, com caridade, com fé, com esperança, com tudo. É só seguir a lei de Deus. Onde não há amor, coloque amor e colhe amor. João da Cruz, no entardecer dessa vida, serei julgado pelo amor. João da Cruz, coloca amor, irmão. Então, no dia do juízo, do entardecer, tu será julgado pelo amor. Agora, se eu crio só guerra, paixão, pecado, eu serei julgado como? A consequência, o que? Briga, paixão, pecado. Então o Senhor falar em parábola, né? A sementinha, o fermento, o reino dá sabor, vai crescer. Sabor é o sal, vai crescer, fermento. Tudo isso Jesus falava em parábolas, que são o quê? Ensinamentos com sentido religioso, usando a linguagem popular. Nada lhes falava sem usar parábolas. Para quê? Para que se cumprisse, se realizasse o que disse o Isaías, o profeta lá do Antigo Testamento. O Senhor, ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Ele é a síntese de todas as profecias do Antigo Testamento. O que diz lá o Isaías? Abrirei a boca para falar em parábola. Eu falo em parábola, é o que diz o profeta, não o profeta, o Senhor através do profeta, porque foi o Senhor quem disse isso a Isaías. Vou proclamar e anunciar coisas escondidas desde a criação do mundo. Por que é que ele fala em parábola? Para anunciar, aqui está o sentido. Para anunciar coisas escondidas desde a fundação, a criação do mundo. E o que tem a ver com a criação do mundo? Tem, o reino de Deus tem a ver com a criação do mundo. Ele está falando de quê? Do reino de Deus. Então, usa as parábolas para um motivo religioso e para proclamar coisas escondidas porque o Antigo Testamento ainda não tinha sido revelado a eles. Quem? Cristo não tinha nascido ainda. É o novo que dá sabor ao antigo. O reino de Deus é o Novo Testamento. Tudo isso aqui é do Novo Testamento, que é Cristo. Quem é o fermento? O Novo Testamento. Quem é a mostarda? O Novo Testamento. Quem é a semente que dá fruto? O Novo Testamento. Quem é Cristo? É a Igreja Católica. Para proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo, desde o início de tudo. Recorda lá, Gênesis 1, né? Deus criou pela palavra, está lá no curso do Catecismo, escute que eu vou explicar isso. E chegou até nós hoje, quem? A igreja, o anúncio de que dessa proclamação aí, de que da salvação, que a parábola é uma explicação, um sinal do reino de Deus, do Cristo, da igreja do Novo Testamento. Tá? Coisas escondidas no Antigo, que não tinham sido ainda reveladas, agora foram. Por quem? Por Cristo. Onde? Na Igreja Católica. No Novo Testamento. Tá? Essa é a verdade. Né? Por isso que ele fala em parábola para anunciar o que está escondido. E esse anúncio do que está escondido entre no nosso coração e converta o nosso coração. Ser louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sua Mãe Maria Santíssima.